Luigi, atacante do time paulista Palmeiras, foi alvo de insultos racistas durante o jogo contra o Cerro Porteño no Paraguai pela Libertadores Sub-20, na última quinta-feira. A gente vai entender esse caso aí porque tem inclusive o depoimento do jogador em relação a isso e é tocante, viu? Mais um caso de racismo em relação a equipes da América Latina com brasileiros. Vou trazer aqui Pedro Zambarda. Por que eu falo mais um, Pedro? Porque a gente vê Libertadores, Copa Sul-Americana. Toda vez que o Brasil, times brasileiros, de qualquer região, tá? Vai jogar contra outros times sul-americanos, existe casos de racismo contra os jogadores, contra os torcedores. Virou comum. A Conmebol não faz nada. E no caso do Vini Júnior nos campeonatos europeus, né? Exatamente. Até quando o time não é brasileiro, ocorre esses episódios iguais, né? O ICL Notícias fez um resumo bom, eu gostei do título deles, extremamente curtinho. Futebol versus racismo. O jogador do Sub-20 do Palmeiras é a nova vítima. Vamos ler aqui o texto e eu vou mostrar o vídeo também. Mais uma vez o racismo dá as caras em um estádio de futebol, mas dessa vez com uma pitada a mais de crueldade. A vítima é um jogador ainda em formação na categoria Sub-20 do Palmeiras. Luigi, atacante do time paulista, foi alvo de insultos racistas durante o jogo contra o Cerro Porteño pela Libertadores Sub-20 nesta quinta-feira, dia 6. As imagens de transmissão de TV mostram um homem imitando um macaco no estádio Gunter Vogel em Assunção, no Paraguai. No fim do jogo, Luigi cobrou do jornalista o fato de não ter feito uma pergunta sobre o ocorrido. É sério isso? Não vai perguntar sobre o ato de racismo? Até quando a gente vai passar por isso? O que fizeram comigo foi um crime, disse o atleta com os olhos molhados pelas lágrimas. Você ainda vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? A CBF, sei lá quem. Não ia perguntar sobre isso, né? O que fizeram comigo foi um crime. Aqui é formação, a gente está aprendendo. Ele desabafou. Vamos ver o vídeo dele que está aqui embaixo. Só lembrando, né, que essa entrevista é inclusive para a própria TV da Conmebol. É a Conmebol que faz essas perguntas aí pós-jogo. Bora. Não. É sério isso? Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo? Sério comigo? É sério? Até quando a gente vai passar isso? Até quando? Me fala, até quando a gente vai passar isso? O que fizeram comigo foi um crime, pô. Você não vai perguntar isso? Você vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? CBF, sei lá. Você não vai perguntar sobre isso? Não ia, né? Você não ia perguntar sobre isso. Mas o que fizeram foi um crime comigo, pô. A gente é formação. Aqui é formação, pô. A gente tá aprendendo aqui. Obrigado, Luigi. Horrível isso aqui. É horrível isso aqui. Você tem que perguntar na hora sobre isso, tem que repercutir na hora isso. Palmeiras emitiu uma nota em apoio ao jogador. É inadmissível que, mais uma vez, um clube brasileiro tenha que lamentar um ato criminoso de racismo ocorrido em jogos válidos por competições da Conmebol, afirmou o clube. No texto, o clube diz que irá até as últimas instâncias para que todos os envolvidos em mais esse episódio repugnante de discriminação sejam devidamente punidos. Racismo é crime e a impunidade é cúmplice dos covardes. As suas lágrimas, Luigi, são nossas. A família Palmeiras tem orgulho de vocês. Você concluiu o time. Em um momento raro de união no futebol, os clubes rivais do Palmeiras também se manifestaram em solidariedade ao jogador e condenando o racismo. O Corinthians compartilhou uma postagem feita pelo Verdão e comentou: o Esporte Clube Corinthians Paulista se solidariza pelo atleta Luigi, reiterando o absoluto repúdio aos atos racistas que frequentemente acontecem contra jogadores brasileiros. Acima de qualquer rivalidade, essa luta é contra o racismo. Também o São Paulo repudiou as ofensas. Nossa total solidariedade a você, Luigi. Parabéns pela coragem em seu desabafo e posicionamento. Você representou milhões de pessoas que não aguentam mais sofrer com atos criminosos como estes. Que os responsáveis sejam punidos, independentemente de clubes e rivalidades,
e que lutemos juntos contra esses episódios lamentáveis e repugnantes de racismo. Basta, disse o clube tricolor. O Santos Futebol Clube também postou no X uma mensagem sobre o episódio. Mais um jovem brasileiro que é alvo de racismo durante uma partida de futebol, destacou o clube da Baixada Santista. O Vasco, que tem uma história marcada pela luta contra o preconceito, também foi outra agremiação a engrossar o coro. O Vasco da Gama, clube do respeito, da igualdade e da inclusão. Dessa vez a vítima foi o jovem Luigi, atleta da Sub-20 do Palmeiras, durante disputa de Libertadores. Infelizmente, ele se soma a outros tantos que já sofreram desse crime inaceitável. E enquanto medidas efetivas não forem tomadas, novos casos continuarão a acontecer. O texto termina pedindo punição rigorosa, algo que raramente se vê no futebol nesse tipo de episódio. Uma pena os times só se unirem nesse momento, né, Lúcio? Sim, exato. E quando não estão envolvidos, né? Porque a gente já viu casos de racismo no Brasil, de torcedores de times do Brasil contra jogadores e torcedores também do Brasil. E aí, quando se fala em punição ao clube que não vai atrás de quem de fato cometeu o crime, aí bate nas pessoas. Não, mas peraí, como assim punir o clube? Enfim, a questão das punições acho que vou deixar aqui para o final da nossa notícia. A Leila, da diretoria do Palmeiras, diz que pedirá a exclusão do Cerro do campeonato por racismo. Não é a primeira vez que esse clube ataca os nossos atletas. Está lá no Globo Esporte. O caso ocorreu na noite de quinta-feira, quando o torcedor do time paraguaio imitou um macaco na direção do atacante Luigi em jogo da Libertadores Sub-20. Reportagem aqui da Camila Alves. Vamos trazer para vocês. Leila Pereira se pronunciou nesta sexta sobre os ataques racistas sofridos por Luigi, a equipe do Palmeiras, durante a Libertadores Sub-20 na última quinta, no Paraguai. A presidenta do clube disse que pedirá a exclusão do Cerro Porteño da competição e criticou o árbitro. Ele não cumpriu uma determinação da FIFA, disse Leila sobre o árbitro, que não paralisou o jogo no momento da agressão. Vamos requisitar a exclusão do Cerro Porteño da competição, porque não é a primeira vez que esse clube ataca os nossos atletas, os nossos torcedores. Ela se refere a episódios que aconteceram em 2022 e 2023, o primeiro quando imitaram macacos na direção de torcedores do Palmeiras. No ano seguinte, os atletas foram chamados de macacos, e Bruno Tabata, que foi revidar a agressão, levou 4 meses de suspensão. O clube tentou reverter a decisão e não conseguiu. Olha que absurdo, o cara sofre racismo, revida e é suspenso. Por causa do revide, não por conta da agressão. Total inversão de valores, né? O formato da exclusão, para todas as competições ou apenas para Libertadores Sub-20, ainda não foram definidos. Os advogados do Palmeiras estão trabalhando com a CBF para entender medidas cabíveis e efetivas que possam ser aplicadas. Leila ainda diz que tentou falar com o presidente da Conmebol, Alejandro, mas ainda não conseguiu. Eu tentei falar com o presidente da Conmebol e não consegui. A Conmebol está sendo muito displicente em relação a esses fatos. Ela acompanhou a partida pela TV e disse que após o pronunciamento conversou com o coordenador de base do clube, João Paulo Sampaio, e com Luigi, parabenizou pela força e pela coragem, além de dizer que irão até as últimas instâncias por punição. É um menino, eu fiquei extremamente comovida, chateada e raivosa, mas essa raiva tenho que expor de forma civilizada. Se esses criminosos não são civilizados, nós temos que ser. A Conmebol disse que medidas disciplinares serão implementadas e que outras ações estão sendo avaliadas pelos especialistas da área. A CBF, por sua vez, disse que representará a Conmebol cobrando rigor nas punições. O caso aconteceu na quinta, e aí do torcedor do Cerro Porteño. E aí, Lúcio, também tem o perfil desse rapaz, desse jogador da Sub-20, que é o Luigi. O Estadão fez aqui na editoria de esportes. Promessa de 18 anos do Palmeiras, que deu uma resposta corajosa contra o racismo. O jovem é contemporâneo de Hendrick, Estevão e Luiz Henrique e faz parte da geração que conquistou tudo pelas categorias de base do clube. Na noite de quinta, o jovem jogador de 18 anos se emocionou diante da câmera de televisão e reagiu com personalidade e desenvoltura que poucos veteranos têm a uma situação revoltante vivida por ele minutos antes. Luigi, o atacante do Palmeiras, havia sido vítima de ofensas e cusparadas de torcedores racistas do Cerro Porteño. Durante uma partida da Copa Libertadores Sub-20, ao final da partida, ele deu uma declaração que comoveu não só o mundo esportivo. É sério isso? Fizeram racismo comigo. Até quando?
Uma promessa, Luigi balançou as redes pela primeira vez como jogador do Palmeiras no empate de 1-1 com o Flamengo pelo Campeonato Paulista em julho de 2024. A joia da academia de futebol salvou o time paulista com um gol aos 41 do segundo tempo, evitando a derrota da equipe alviverde no Maracanã. No início deste ano, o atacante foi destaque da equipe sub-20 na Copa de São Paulo de Juniores e deixou sua marca no Paulistão ao balançar a rede na vitória de 3-1 sobre o Botafogo de São Paulo. Aos 18 anos, ele foi o 29º jogador nas categorias de base a estrear no time de Abel Ferreira, assim como outros prodígios do Palmeiras, acumula diversos títulos pelos juniores do clube. Contemporâneo de Hendrick, Estevão e Luiz Guilherme, Luigi fez parte da geração que conquistou pelas categorias de base do Palmeiras. No clube desde 2016, o atacante conquistou os paulistas sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20, sendo também bicampeão do brasileiro sub-17 2023 e 2022 e 2023 e da Copa do Brasil sub-17 2022 e 2023. Em 2023, ele foi artilheiro do Sub-17 palestrino, com 21 gols em 22 jogos, tendo estreado no Sub-20 no segundo semestre. Pelo desempenho, foi convocado para defender a seleção brasileira no Mundial Sub-17 no ano passado. Quando eu sinto que os moleques estão preparados, vão jogar, aqui em cima são cobrados como profissionais, fico contente pela forma como os mais velhos o recebem, disse Abel Ferreira ao ser perguntado sobre Luigi. Em dezembro passado, o vínculo com o atleta foi estendido no Palmeiras até maio de 2027. Cara talentoso, que pena que tem que passar... Que pena não, que absurdo ele ter que passar por esse crime, né? O que fazer, né? Acho que é a pergunta que todo mundo faz. O que a gente pode fazer nesses casos? Bom, a Conmebol ela tem um poder absurdo em relação a ser confederação. Sabe qual é a nacionalidade do presidente da Conmebol, Pedro? Qual? É Paraguai. Paraguai. Você acha que o Cerro vai ser punido? Considerando isso, não. Não é a primeira vez, tá, que os times que a gente vê esse tipo de caso em competições sul-americanas. A Conmebol, sim, de uns anos para cá, tem aumentado as campanhas antirracismo, mas é muito pouco. É muito pouco. Isso aí deveria ser caso de excluir o time da competição. Ah, Lúcio, mas o que o time tem a ver? Gente, eu vou contar para vocês rapidamente aqui 2 casos que, como afetavam muito os clubes, eles tiveram que se organizar para que não voltasse a acontecer. Olha só, jogar copo de papel, copo de plástico, aliás, no campo. Isso acontecia direto. A partir do momento que as confederações falaram, olha, a partir do momento em que caiu um copo no gramado, o clube pode ser punido com perda de campo de mando. Perda de mando de campo, perdão. Uhum. Imagine o prejuízo financeiro que isso dá para o clube, porque é um jogo a menos que ele fatura, né? O que os clubes fizeram a partir de então? Sempre quando um copo é jogado em campo, o clube faz todo um trabalho de identificar quem foi que jogou, apreender essa pessoa e levar para fazer BO. A partir disso, então, o clube não é punido. Então precisou uma punição esportiva e econômica, claro, para fazer com que os clubes se mexessem em relação a isso. Mesma coisa com um caso recente também, em que os brasileiros começaram a gritar bicha para cada vez que o goleiro do time adversário cobrasse um tiro de meta, né? Cobrasse o tiro de meta, gritavam em uníssono bicha para ele, uma mania que veio do futebol mexicano, que se instaurou aqui por alguns anos. Também a mesma punição. A partir do momento que isso voltar a acontecer, o time será punido com perda de mando de campo. E aí os clubes fizeram uma campanha e isso acabou, né? Então é possível fazer. Infelizmente, precisa sim doer no bolso dos clubes. Porque dói no bolso dos clubes, dói também no bolso do torcedor, porque o torcedor também vai ficar sem ir para o jogo. O torcedor vai ver o time ter menos dinheiro, não vai conseguir contratar para ter sucesso esportivo, enfim, né? Então, esse tipo de atitude tem que ter sim, tem que excluir time, tem que perder mando de campo. Se não identificar, tem que ser punido o clube sim. Identificou? Aí sim, o torcedor tem que ser punido, tem que ser excluído do futebol, tem que ir para a prisão, por óbvio, né? Agora a Conmebol é muito omissa porque, por óbvio, né? Quem que reclama geralmente dos casos de racismo? Os brasileiros, né? Os brasileiros são as principais vítimas no caso dos times sul-americanos.
Mas não é só, tá, Pedro? No próprio Brasil aqui a gente viu casos recentes aí a gente viu, inclusive, o jogador do Atlético Paranaense sendo alvo de racismo por um torcedor do Coritiba no estádio. Esse torcedor foi encaminhado para a delegacia. Até hoje ninguém sabe o nome dele, porque a polícia não quis divulgar. Dizem por aí que é uma pessoa aí de nome importante, mas eu não sei, então eu só estou trazendo aqui a informação que até hoje não divulgaram o nome da pessoa. Vai ser punido? Não vai? Pois é. Enquanto o crime de racismo não for de fato punido com rigor da lei, vai continuar esse tipo de coisa. Infelizmente. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Coisa terrível, né, meu caro? Cara, absurdo, absurdo. Vambora.